A Sinfonia Inesperada de Seu Ramiro. Seu Ramiro acordava todos os dias com o tic-tac preciso do antigo relógio de pêndulo na sala. Uma herança de seu avô, relojoeiro como ele fora por 50 anos. Aos 78, a oficina no centro da cidade havia dado lugar a uma pequena bancada no canto do seu apartamento, onde ele ainda se entretinha com engrenagens e molas, mais por hábito e para espantar o silêncio do que por necessidade. Desde que sua esposa, Clara, partira há 3 anos, o silêncio era um companheiro constante, denso e, por vezes, sufocante. Os filhos viviam longe, as visitas eram raras e os dias se desdobravam numa rotina metódica e previsível. Café, o jornal, a bancada, o almoço frugal, uma breve caminhada na praça, se o joelho permitisse, e depois a espera pelo próximo tic-tac que anunciaria o fim de mais um dia. Em uma manhã particularmente cinzenta de outono, enquanto seu Ramiro bebericava seu café ralo, um som agudo e aflito cortou a monotonia. Não era o canto habitual dos pardais que visitavam a pequena varanda em busca de migalhas, mas um pio desesperado, quase um lamento. Intrigado, ele se levantou com o vagar que a idade impunha e abriu a porta de vidro. Ali, encolhido num canto, perto de um vaso de gerânios mal cuidados, estava um minúsculo pássaro. Suas penas, de um amarelo vibrante como o sol que teimava em não aparecer, estavam eriçadas. Uma das asas pendia de forma antinatural. Era um canário da terra, pequeno e frágil. Por um instante, seu Ramiro hesitou. Cuidar de um animal ferido daria trabalho. E se morresse? Seria mais uma perda pequena, mas ainda assim... Contudo, o olhar do passarinho, 2 contas negras e brilhantes fixas nele, parecia carregar um apelo mudo. Lembrou-se de Clara, de como ela amava os animais, de como sua risada ecoava pela casa quando brincava com o vira-lata que tiveram na juventude. Suspirou. Aquele pingo de vida amarela parecia ter mais determinação em seus poucos gramas do que ele sentira em meses. Com a delicadeza de quem manuseava os mais intrincados mecanismos de um relógio suíço, seu Ramiro pegou o canário. Sentiu o coraçãozinho acelerado contra a palma da mão. Levou-o para dentro, para a sua bancada iluminada pela pequena luminária. Com uma pinça fina e algodão embebido em água morna, limpou a sujeira ao redor da asa ferida. Parecia uma fratura simples, mas para uma criatura tão pequena, era uma sentença. "Vamos ver o que podemos fazer por você, pequeno raio de sol", murmurou, mais para si mesmo do que para o pássaro. Adaptou uma caixinha de sapatos, forrando-a com um pedaço de flanela velha, a mesma que usava para polir as caixas dos relógios. Com palitos de picolé e esparadrapo, improvisou uma tala minúscula para a asa do canário. O processo exigiu toda a sua paciência e a precisão de seus dedos, outrora ágeis em consertar o tempo alheio. O passarinho, surpreendentemente, manteve-se quieto durante o procedimento, como se entendesse que aquela mão grande e enrugada estava ali para ajudar. Nos dias que se seguiram, a rotina de seu Ramiro mudou. O primeiro pensamento ao acordar não era mais o relógio, mas sim o pequeno hóspede na caixa de sapatos. Ele o batizou de Amarelinho. Comprou alpiste e painço, aprendeu sobre os cuidados com canários na internet, algo que seus netos o ensinaram a usar com alguma relutância. Colocava água fresca num pequeno pote de louça que pertencera a um jogo de bonecas de sua filha. A cada manhã, antes mesmo do café, ele verificava Amarelinho, trocava o forro da caixa, oferecia comida e água. O silêncio do apartamento começou a ser quebrado. Primeiro, pelos pios receosos de Amarelinho. Depois, pela voz de seu Ramiro, que conversava com o pássaro enquanto trabalhava em seus relógios. Contava-lhe sobre Clara, sobre os tempos de juventude, sobre os desafios de sua profissão. Amarelinho, pousado na borda da caixa, parecia ouvir atentamente, inclinando a cabecinha de um lado para o outro. Com o passar das semanas, a asa de Amarelinho começou a cicatrizar. Ele já se arriscava em pequenos saltos dentro da caixa e depois, para fora dela, explorando a bancada de seu Ramiro com curiosidade. Bicava as ferramentas brilhantes, tentava equilibrar-se nos ponteiros soltos e às vezes arriscava um voo curto e desajeitado até o ombro do velho relojoeiro, onde se aninhava e emitia um gorjeio suave.
Seu Ramiro sentia uma alegria que não experimentava há anos. A presença daquele pequeno ser havia soprado vida nova em seus dias. Ele sorria mais, cantarolava melodias antigas enquanto cuidava do pássaro e até mesmo se pegava falando com os vizinhos no corredor, contando com orgulho sobre a recuperação de seu amiguinho de penas. Chegou o dia em que a tala pôde ser removida. Amarelinho bateu a asa recuperada, testando-a. Estava forte. Seu Ramiro sabia o que precisava ser feito. A natureza chamava. Com o coração apertado, levou o Amarelinho até a varanda. Abriu as mãos. "Vá, pequeno", disse ele, a voz embargada. "O céu é seu." Amarelinho hesitou por um instante, olhou para seu Ramiro com aqueles olhos vivos e então, com um pio alegre, alçou o voo. Deu uma volta sobre a varanda, como um agradecimento, e desapareceu entre os prédios. Naquela tarde, o silêncio pareceu mais pesado do que nunca para seu Ramiro. A caixinha vazia sobre a bancada era um lembrete doloroso. Ele se sentou em sua poltrona, sentindo o peso da solidão retornar. Teria sido apenas um breve interlúdio de felicidade? No dia seguinte, enquanto tomava seu café, ouviu um som familiar. Não o pio aflito de antes, mas um trinado melodioso, um canto vibrante que encheu o ar. Correu para a varanda. E lá estava ele, Amarelinho pousado no parapeito, cantando a plenos pulmões. Ao ver seu Ramiro, voou até seu ombro, bicando suavemente sua orelha. A partir daquele dia, Amarelinho tornou-se um visitante regular. Todas as manhãs ele aparecia para o café da manhã compartilhado. Migalhas de pão para seu Ramiro, sementes para o canário. Às vezes entrava no apartamento, voava pela sala, pousava sobre o relógio de pêndulo, como se quisesse reger o tempo com sua alegria. Seu canto tornou-se a trilha sonora da vida de seu Ramiro. A história do velho relojoeiro e seu amigo emplumado espalhou-se pela vizinhança. As pessoas sorriam ao ver o pequeno ponto amarelo voando em direção à janela de seu Ramiro. Algumas crianças até deixavam sementes na varanda do prédio. Seu Ramiro não estava mais sozinho. A pequena criatura, resgatada por acaso, havia consertado algo dentro dele que nem as mais precisas engrenagens poderiam alcançar. Ele havia redescoberto a beleza nos pequenos milagres, a força da conexão e a melodia que pode surgir mesmo no mais profundo silêncio. O tic-tac do relógio já não soava tão solitário. Agora, era frequentemente acompanhado pela sinfonia inesperada de um pequeno canário que encontrou um lar, não em uma gaiola, mas no coração de um velho relojoeiro. E, em troca, deu a ele o presente mais valioso, a alegria de viver, um dia de cada vez, ao ritmo de uma amizade improvável e extraordinariamente bela. A vida, percebeu seu Ramiro, era como um relógio antigo. Às vezes precisava apenas de um pequeno ajuste, de uma pena dourada, para voltar a funcionar em perfeita harmonia.